É muito comum que quando nós estamos abordando as questões da sexualidade, as questões de gênero, as questões relacionadas à pulsão na psicanálise, sempre surja uma discussão e até mesmo uma certa confusão entre as identificações e as relações de objeto. O que vem ser estas duas dimensões, identificação e relações de objeto? Quais são suas proximidades? Quais são suas distâncias? O que há em comum, mas também o que há de diferente entre elas? Vamos dar um giro juntos pela psicanálise. Pois bem, vamos fazer um rápido recorte em relação a essa discussão, que é bem longa. São conceitos que vão sendo construídos por Freud ao longo de um itinerário considerável. E esses conceitos vêm a ser exatamente relação de objeto e identificação. Freud constrói esses conceitos ao longo de toda a sua obra. Não há um único texto em que esses conceitos se encontrem já prontos, totalmente demarcados, com áreas, com circunstâncias bastante nítidos. Muito pelo contrário. Por mais que nos 3 ensaios sobre a teoria da sexualidade nós possamos ver com uma certa clareza a dimensão ali das relações de objeto, o conceito de identificação ele vai passar por diversos outros momentos e somente nos anos 20, portanto aproximadamente 15 anos depois dos 3 ensaios, é que ele vai ganhar uma textura um pouco mais nítida. E mesmo assim, Freud continua também falando das relações de objeto. Então são conceitos complexos, são conceitos amplos e conceitos que se apresentam de maneira multifacetada em Freud, isto para não falar de Lacan, somente para citar Freud. Vamos fazer um breve recorte. Relação de objeto. Relação de objeto é usualmente o ponto para onde o desejo aponta. Pensemos no desejo, pensemos no campo libidinal. A relação de objeto, a própria palavra objectum, de onde vem objeto, objectum é o que está lançado adiante, é o que está à frente. Então a relação de objeto implica sempre para onde o desejo, para onde o olhar apontam. Então aquilo que me atrai, aquilo que me desperta, aquilo que me atiça, cada um com a sua marca singular. A relação de objeto tem a ver, portanto, com esse apontamento da sexualidade freudiana, portanto, complexa, multifacetada, longe de ser uma sexualidade meramente genital, mas uma sexualidade que funciona a partir das mais diversas zonas erógenas. A boca, o olhar, o nariz, o olfato, a audição, o ânus, as mais diversas partes do corpo que integram, que compõem as zonas erógenas. E a sexualidade é este estar em relação com o objeto a partir de diversas vias. Mas o objeto, portanto a relação de objeto, é isso que está adiante. Aucun défaut. Elle oscille toujours entre une très grande chaleur. Vous voulez boire quelque chose et un froid glacial. Eh, vous voulez boire quelque chose? Bah dites-le, mon vieux, je veux dire 3 plombs pour nous... Cette pension était merveilleuse. Et puis c'est là que j'ai rencontré Jeremy. En fait, maman, j'aime Jérémy, mais Jérémy... Il y en a plein qui vivent très heureux. Plein de quoi? Identificação. Conceito bastante complexo, aqui é só um recorte, mas identificação tem relação exatamente com o a partir de onde. Então notemos, relação de objeto é para onde o desejo aponta, para onde a sexualidade aponta. E a identificação tem mais relação, tem mais proximidade com essa base, com o a partir de onde. Então sempre temos que pensar que a nossa relação com o mundo, a nossa relação com o outro se dá, sempre a partir de um ponto em relação a algo. A partir de um ponto em relação a algo. É isso que nós escutamos o tempo todo na experiência clínica. Os sujeitos, os pacientes nos falando de suas relações, mas ao se relacionarem com X, com Y ou com Z,
é sempre a partir de uma dada posição. Então aí nós temos os mais diversos arranjos e as mais diversas possibilidades. Aí sim o campo da sexualidade, nessa relação com o que é chamado de relação de objeto e identificações, apresenta as mais distintas variações. Por exemplo, é perfeitamente possível que um homem se relacione com uma mulher, então tenha como objeto, tenha como ponto de desejo uma mulher, mas ele pode se relacionar com uma mulher a partir das mais diversas posições. A partir de uma posição masculina, fálica, a partir de uma posição feminina. E é perfeitamente possível que um homem, ou uma mulher ocupando uma posição feminina, esse é a partir de, portanto, uma placa identificatória, uma base identificatória que traga algumas marcas, algumas insígnias do que nós podemos localizar como sendo feminino, que ela se relacione com X, com Y ou com Z. Ou seja, a plataforma identificatória, ela não predispõe à relação de objeto. Nós podemos ter um objeto homem a partir de uma posição feminina, um objeto mulher a partir de uma posição masculina e vice-versa. Por isso que toda discussão em relação à sexualidade e também em relação ao gênero é uma discussão extremamente complexa, porque nós temos ali exatamente o quê? Uma circunstância caleidoscópica. E isso que é interessante escutarmos na prática analítica. Cada sujeito apresenta, quanto à relação de objeto e à identificação, o seu singular caleidoscópio. Daí, uma pergunta analítica importantíssima é não somente com o que você se relaciona. Muitas vezes a gente escuta, as pessoas falam disso com mais clareza. Eu me relaciono com isto, com aquilo, com X, com Y, com Z, mas o fundamental é não só demarcarmos com o que cada um se relaciona, mas a partir de onde você se relaciona com esta pessoa, com esta situação. Então esse a partir de onde, muitas vezes ele é mais obscuro, ele não é muito nítido, porque são circunstâncias que muitas vezes escapam à clareza que pode aparecer em relação ao objeto. O objeto do campo do desejo, no campo do desejo, muitas vezes pode ser um objeto solar, ainda que ele tenha sombras, tenha algo que seja meio obscuro. Mas, nesse sentido, não é nem um pouco óbvio que o objeto ele responda inteiramente quanto a como você se relaciona, ao que você faz com a sexualidade. Sexualidade é algo extremamente complexo. Então temos aqui o para e o a partir de. Relação de objeto, posição identificatória. Isto para falar de dois elementos, duas situações mínimas que compõem o campo da sexualidade. Há outros que tornam esse campo mais complexo ainda. Aqui é só um recorte. Espero por você no nosso próximo giro pela psicanálise. Até lá! When the sun